Muito bom dia. Aqui quem fala é o Joás, sou aluno de Química Orgânica e hoje nós vamos falar um pouco sobre aromaticidade e hidrocarbonetos. O objetivo dessa apresentação é buscar fazer entender, né, fazer a todos entender a propriedade e características que definem a aromaticidade e a importância dos hidrocarbonetos aromáticos. Definindo a aromaticidade como sendo uma propriedade que certos sistemas, particularmente e especificamente sistemas cíclicos planos, não é? Eles exibem e que aumenta a sua estabilidade em relação a outros componentes de estrutura similar. Não é? Esse sistema contém elétrons deslocalizados que estão presentes em orbitais que se estendem por todos os átomos do anel. Então, agora nós vamos explicar o que define um hidrocarboneto como sendo aromático. A primeira coisa é que a molécula ela deve ser plana, né? Para que os elétrons π possam ser compartilhados por todos os átomos no anel. Ou seja, conseguindo que todos os átomos no anel, né, estejam em um mesmo plano e assim facilitando a sobreposição dos orbitais p. Agora, ele precisa ser cíclico, ou seja, os elétrons π estão deslocalizados ao redor de um anel de átomos. Eles fechados, cadeia fechada, e eles são deslocalizados, eles ficam girando através de suas ligações π. Uma outra coisa é que a molécula deve ter um sistema contínuo de elétrons π, desses localizados, né? E isso é conseguido quando cada átomo no anel tem um orbital p disponível para que essa sobreposição seja possível. Outra característica importante é seguir a regra de Huckel, que tem uma formulazinha de 4n mais 2 elétrons π no sistema, quando você soma todos eles. E essa talvez, não é, a mais importante regra para a aromaticidade, tá certo? Que estabelece que se exista 4n mais 2 elétrons π, onde n é um número inteiro. Você vê no caso do benzeno, que foi o primeiro deles, você vai ter 6 elétrons, que no final, se você dividir por 2, vai dar 3, sempre vai resultar um número ímpar aí, ok? Então, vamos ver um exemplo de moléculas aromáticas. Você tem aí o benzeno, o pireno, naftaleno, perileno, antraceno, fenantreno e coroneno. Vejam que todos terminam em eno aí. É interessante, né? Agora falamos um pouco sobre antiaromáticos e não aromáticos. Existe uma diferença sutil entre eles. Qual é essa diferença? É a seguinte: quando você diz que uma molécula é antiaromática, você quer dizer que ela atende todas as regras de aromaticidade, exceto um pequeno detalhe. A regra de Huxley, você não tem 4n mais 2, e só 4n. Esse é o detalhezinho, ok? Mas quando você diz, quando não é isto, ou seja, quando ela não atende a uma regra, qualquer uma das regras, a gente chama de não aromáticos. Tá ok? E aí, o que são? Aí eu botei esse exemplo, botando o benzeno aí, que é um aromático no centro, e à esquerda ele tem um antiaromático,
que é o ciclo butadieno, né? E nós temos aí também um outro, que é o ciclo octatetraeno, à direita. O antiaromático da esquerda. Mas o da direita, do benzeno, você vê que ele não está mais no mesmo plano, portanto, ele é um não aromático, certo? Aí, mais uma vez, a gente falando, não é, sobre os hidrocarbonetos aromáticos, né? E nós podemos dizer que são compostos que contêm pelo menos um anel aromático. Tem que ter pelo menos um anel aromático, tá? Aí está o exemplo, esse aí que vocês estão vendo é o benzeno, o primeiro deles. Então, nós temos aqui a história desse rapaz. Ele foi descoberto primeiro por Faraday no século XIX. Ele descobriu que existia essa característica aí. Mas quem mesmo desenhou a estrutura e nesta ele criou o conceito de ressonância foi Kekulé em 1865. Tá certo? Próximo. Então, aqui falando sobre a estrutura e as propriedades do hidrocarboneto. Ele tem um anel de carbono, isso aí é a estrutura, anel de carbono com ligações π, e atendendo à regra de Hankel, que é 4N mais 2 elétrons fazendo as ligações π, certo? E possui estrutura plana e são cíclicos. Agora, quais suas propriedades? São essas aí, e eles são representados por estrutura de ressonância, mostrando π deslocalizado em volta do anel. E na nomenclatura, na hora de se... tem a IUPAC, ela simplesmente aceita o nome que é conhecido como benzeno, todos terminando em eno. Aí você tem o tolueno, que tem uma metila no grupo. Então, você vê aí, ó, tá vendo? Fenil, o, de acordo com essa estrutura, porque tá pequenininho aqui, rapaz, para a gente enxergar. Deixa eu ver se eu melhoro isso aqui. Para mim, né? Aqui. Deixa eu ver. Então, nós temos o fenil. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Nós temos o fenil, o benzil e o ortotoluil, por exemplo. E aí o metatoluil e o paratoluil. Deixa eu melhorar de novo aqui. Voltando aqui para nós. Vocês estão vendo aqui, da esquerda para a direita, essa sequência que eu falei para vocês. É que está pequeno no final e eu não consigo olhar, mas na apresentação deve estar legal. Então temos uma outra nomenclatura que é orto, meta e para. Isso aí é de acordo com a posição do hidrocarboneto em relação ao benzeno, ao aromático, né, no caso. As suas aplicações. Bom, os aromáticos, os hidrocarbonetos aromáticos, são aplicados assim uma infinidade de, de possibilidades, né? Eles são usados para fabricação de medicamentos, para produção de polímeros, para produção de plásticos, para produção de corantes e até explosivos, como é o caso desse exemplo que eu coloquei aqui para vocês. Ok? Agora, nós temos que ficar atento porque eles não são assim tão maravilhosos, porque eles têm problemas de contaminação, não é? Eles podem ser poluentes, né? Poluentes
Deixa eu baixar aqui uma. Podem ser poluentes, ah, e como subprodutos da produção industrial, e aí apresentar toxicidade, pode ser problemas de câncer e etc. Tá? No caso da nossa saúde, eles podem apresentar problemas não só de câncer, como já falado antes, mas pode trazer coisas mais simples como irritação dos olhos, da pele, não é? E etc. Problemas respiratórios, se você tiver exposto a altos níveis desses aromáticos. Então, a conclusão aqui que nós temos o seguinte, ó, vimos todas as características que definem um aromático e e suas variações, certo? Vimos que tem uma regra chave para isso, que é a regra de Hookham. E damos alguns exemplos notáveis desses compostos aromáticos. O hidrocarboneto é uma importante classe orgânica, como já falamos, né? Caracterizada pela presença de um ou mais anéis aromáticos. Eles são fundamentais na indústria e na ciência. E no final das contas, nós temos que ver que eles também são passíveis de muita atenção e um bom gerenciamento para que não tenhamos problemas com o meio ambiente e até mesmo com a saúde de quem os manipula. Aí nós temos as referências bibliográficas. Eu agradeço a todos pela atenção. Obrigado.